Meus amigos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tio Jota novamente na área para ajudar vocês com a matemática. Hoje vamos trabalhar com o nosso livro 2, tá certo? Livro novo, com cheirinho de novo. Tenho certeza que vocês estão ansiosos para trabalhar com ele, certo? Lá no capítulo 6, nós vamos estudar uma parte especialíssima da matemática, a geometria. Uma área, uma parte da matemática que trata de coisas perfeitas, de perfeições, de formas belíssimas. Muitas pessoas se agradam com essa parte da matemática, com essa área da matemática. Mais especificamente, nós vamos tratar de retas. Estudarmos essa parte da matemática, é importante entendermos alguns detalhes. Que detalhes são esses? Por exemplo, sobre o ponto, sobre a reta e sobre tanto o ponto como a reta e como o plano, eles são conceitos primitivos. Eles não precisam de definição. Um ponto é um ponto. Uma reta é uma reta. E o plano, ele é um plano. Agora, eles possuem algumas características importantes. Por exemplo, o ponto, ele não possui dimensões. Diferente da reta, que possui uma dimensão. E do plano, que possui duas dimensões. Para eu representar um ponto, normalmente a gente olha os exemplos, o ponto ele é representado por uma letra maiúscula. Qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Eu representei como a letra A, poderia ter sido a B, poderia ter sido a letra J, do professor J. Na reta, observem aqui, eu tenho duas maneiras de representar a reta. Eu posso representá-la utilizando apenas uma letra minúscula do nosso alfabeto, ou representá-la com dois pontos e duas letras maiúsculas. Tá certo? Dessa maneira aqui eu posso chamá-la de reta A. Ou posso chamar essa reta aqui de reta AB. E observe que eu vou colocar em cima. Eu coloco um traço com duas setinhas, um para cada lado. Tá certo? É uma representação da reta. Lembrando, a reta, eu falei para vocês anteriormente, ela possui uma dimensão, que é o comprimento. E ele é infinito. Isso mesmo, a reta possui comprimento infinito. Ela também possui infinitos pontos. Ah, professor, mas o senhor colocou aqui dois pontos. 2 é um número finito. Esses dois pontos que o tio Jota colocou aqui, eles são apenas um exemplo. São dois exemplos dos pontos que existem na reta. A reta é infinita. E ela é formada por infinitos pontos em todo o seu comprimento. Tá certo? Assim como a reta, o plano também é infinito. Mas como eu já disse, ele possui duas dimensões. Né? Uma, duas. E ele é representado por uma letra minúscula grega. Essa aqui é o alfa. Poderia ter sido a letra beta do alfabeto grego. Ou gama, também do alfabeto grego. Tá certo, gente? E assim, o plano, gente, observe, um detalhe importante. Vocês observaram que na reta eu pude colocar um ponto. Não foi? Um ponto na reta, pois a reta possui infinitos pontos. Assim como o ponto pode estar na reta, o ponto e a reta podem estar no plano. Tá certo? Eu posso dizer que nesse plano possui o ponto A. Já nós falaremos sobre isso. Ou a reta. Vou colocar aqui outros pontos. A reta C, D. Ok? Gente, e um detalhe importante na relação entre ponto e plano, reta e plano, é a seguinte. Por exemplo, vocês estão vendo que o ponto A está dentro do plano, está em cima do plano. Então, a relação que eu utilizo, vocês já conhecem, é a relação de pertinência. Olha isso. Eu vou dizer o seguinte, que o ponto A pertence ao plano alfa. O ponto A pertence ao plano alfa. Assim como o ponto C também pertence ao plano alfa. Certo? Tudo bem? Mas, isso eu estou falando, ponto e plano. É uma relação entre os pontos e o plano. Diferente é a relação entre a reta e o plano. Por exemplo, eu posso dizer que a reta CD, olha como eu represento essa reta. A reta CD, eu não vou dizer que a reta pertence ao plano.
eu vou dizer que a reta está contida no plano alfa, tá certo? Então eu uso relação de pertinência para ponto e plano, e aqui agora eu digo que a reta CD está contida no plano alfa. Existe essa diferença, vocês vão fazer isso nas questões a seguir do livro de vocês. Beleza, gente? Outro detalhe importante sobre reta e plano é o seguinte: quando eu tenho dois pontos que pertencem à mesma reta, eu digo que esses pontos são pontos colineares. Por que colineares? Pertencem à mesma reta. Vocês também vão ver isso no livro de vocês, está explicando direitinho, salvo engano, na página 8. Tá bom, gente? Lá em Organize as Ideias, na página 8. Portanto, repetindo, os pontos A e B são colineares. Por quê? Porque pertencem à mesma reta. Tá certo? E quando eu tenho pontos que pertencem ao mesmo plano, eu digo que são pontos coplanares. Como, por exemplo, o ponto A, o ponto C e o ponto D pertencem ao mesmo plano. Portanto, são conhecidos como pontos coplanares. Tá certo, gente? Forte abraço, dicas do Tio Jota, e agora vamos para os exercícios. Bora lá!